Olá, querido, querida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Seja bem-vindo a mais uma aula do Impulso, é o Impulso Ministerial. E eu espero que você esteja bem, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que você esteja fazendo todas as tarefas, que você esteja animado, empolgado, porque ter um bom ânimo em relação aos estudos fará uma boa diferença nas nossas vidas. Quando nós fazemos algo querendo, a gente vai mais longe, mais rápido e com paixão. Então, que você tenha paixão pelo estudo e principalmente em relação ao estudo das Escrituras. Muitas vezes nós temos uma grande paixão pela nossa profissão e colocamos o Evangelho como uma coisinha qualquer, uma coisinha de lado. Tipo assim, não, olha, eu sou piloto de avião, mas também sou evangélico, né? Também sirva a Jesus. Servir a Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, precisa ser a nossa prioridade. Depois vem a sua profissão, querido. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a prioridade, ela já foi estabelecida pelo próprio Deus. O próprio Cristo estabeleceu a verdadeira prioridade na vida de um cristão autêntico, na vida de um cristão genuíno. A minha pergunta é: será que somos de fato cristãos autênticos, genuínos? Basta nós olharmos para a vida dos apóstolos e fazermos uma comparação com a nossa. Qual era a prioridade dos apóstolos? E qual tem sido a nossa prioridade? Qual era a prioridade dos irmãos lá da igreja primitiva e qual tem sido a nossa prioridade? Eu vejo que eles tinham vida, que trabalhavam, mas a prioridade na vida deles era o reino de Deus, era cumprir a vontade de Deus. E o evangelho, de fato, só vai suprir um grande efeito nessa geração quando a nossa prioridade estiver correta. Enquanto a nossa prioridade não estiver no lugar, não estiver correta, vai estar sempre faltando alguma coisa. Seremos sempre um cristão incompleto. Então, para que a gente viva a plenitude do Evangelho, a plenitude da graça de Deus, nós precisamos sim estar no lugar certo, com a mentalidade correta, com a visão correta em relação ao reino de Deus. Se você tiver que fazer uma escolha entre a sua profissão e o Evangelho, qual seria a tua escolha? Você já parou para pensar nisso? Se a partir de hoje o teu chefe falasse assim para você: olha, para você continuar trabalhando aqui na empresa, eu não quero mais saber que é cristão, que você é crente, que você é evangélico, e a partir do momento que se alguém te perguntar, você vai dizer a essa pessoa que você não tem religião. Você aceita continuar? Você aceitaria? Algumas pessoas, infelizmente, aceitariam essa proposta. E daí iriam com a seguinte desculpa: Deus entende. Eu quero dizer para você, Deus não entende, porque tudo aquilo, amado, que já nos está explícito aqui na Bíblia Sagrada, aqui olha, na Bíblia Sagrada, sabe? Nós não precisamos orar sobre isso. Tudo que está aqui, nós não precisamos orar para saber qual é a vontade de Deus. Uma das grandes características de um cristão genuíno, de um cristão maduro, é que ele conhece as Escrituras e aquilo que ele vê que já está aqui, que Deus já deixou a solução, ele não ora mais. Muitas vezes você vê aqui, mas ainda vai orar, querendo que Deus contradiga, né, se contradiz naquilo que ele já deixou escrito. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso e trazer a nossa vida para o centro, para o caminho correto, para o caminho da verdade. Amém? Querido, nessa aula de hoje, nós iremos falar, essa é a terceira aula, e nós vamos falar sobre as Escrituras. Nós já continuamos, nós iniciamos, na verdade, na segunda aula, e vamos continuar nessa terceira aula falando sobre as Escrituras, porque não há impulso na vida de ninguém sem um conhecimento das Escrituras. Você pode saber inglês, ser um bom médico, um bom dentista, um bom profissional.
sabe? E você sendo cristão, faz-se necessário que você conheça, acima de tudo, as Escrituras Sagradas. Não tem como, uma coisa que está interligada, é inseparável, um cristão genuíno das Escrituras Sagradas. É inseparável um cristão genuíno da Bíblia Sagrada, da Palavra Sagrada, ok? Então, só para que você venha para o lugar, sempre que você venha nesse curso aqui, esse curso ele tem a missão de moldar-nos para, de fato, pegarmos o impulso que Deus tem para nossas vidas e não nos relacionarmos com Deus na base de uma religiosidade, ou não na base do pede-pede, não da base do Deus me dá, não na base do Deus me cura, não na base do Deus resolva o problema da minha vida. Muitas vezes a nossa vida religiosa com Deus resume-se apenas nisso, em pedir. E não enxergamos Deus como alguém que é um supridor apenas, e não como alguém que nos ama, e não como alguém que é o nosso Pai. E você precisa olhar para Deus e enxergar um Pai. Você precisa olhar para Deus e enxergar alguém que quer ter e manter um relacionamento íntimo e profundo com você. Você pode olhar para Deus e enxergar como um Criador que ama a sua criatura, portanto deseja se relacionar com ela. Quando nós temos essa visão e nos relacionamos com Deus desta forma, muita coisa começa a mudar na nossa vida. Muita coisa começa a mudar na nossa história. Em decorrência disso, do meu relacionamento com Deus, eu conheço as Escrituras Sagradas. Eu tenho um apreço por ela, porque é a palavra do meu Pai. Porque é a carta de Deus para mim. São as instruções, o manual de vida, o manual de sucesso, o manual que vai fazer tudo acontecer na minha vida de forma correta. Aqui está a vontade do meu Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então tá aí, olha, você já recebeu a apostila aí no grupo, querido. Essa terceira aula nós vamos estar falando sobre a Escritura. Bem provável que a gente faça também a quarta aula falando da Escritura Sagrada. Eu vou tentar correr aqui ao máximo possível, ok? Mas nós vamos estar sempre colocando a apostila da aula, viu? Nós já havíamos falado que queríamos liberar todas as apostilas, nós vamos liberar apostilas de forma individual para cada aula. Por que isso? Depois você pode para mim juntar e colar. Por exemplo, as aulas das Escrituras. Se nós tivermos duas aulas de Escrituras, você vai ter todo o material, ok? Que nós já liberamos o material desta aula para você, as Escrituras. Se não, cada aula ou cada tema, porque você pode estudar depois esse curso de forma separadamente, tá bom, querido? Olha, nós vamos deixar aí você com acesso ao curso por um bom tempo. Nós temos prazo para terminar esse curso, mas para você ficar assistindo, caso você queira rever, não. Então, por isso que nós estamos fazendo a apostila desse jeito, como eu já disse para você no dia que eu convidei você para o curso, que tinha mais de 2 anos que eu estava montando esse curso. Na verdade, eu estava pensando hoje, tem bem mais de 2 anos, porque foi antes de termos a pandemia. Então faz tempo e eu estou relendo a apostila, atualizando. Quando eu vou estudar para a aula, eu vou atualizando ela. Por isso que eu envio para você no dia, para não enviar um material desatualizado. Porque você sabe, de um dia para o outro muita coisa muda. Agora imagina de 2 anos, tá? Então você fica tranquilo que você está recebendo um material atualizado, um material bom, um material frutífero que vai servir de fato para o seu ministério, que vai servir de fato para abençoar a sua vida, ok? Então nós começamos aqui, aula 3, Escrituras. Então vamos lá, tem uma parte aqui que nós vamos pular, porque nós já demos uma pincelada na segunda aula e nós não temos a intenção de sermos repetitivos aqui para você. Os originais das Escrituras, grego, hebraico e aramaico. Então estes foram os idiomas utilizados para escrever os originais das Escrituras Sagradas. Saiba disso. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico. Agora o Novo Testamento já foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época.
ok? Então preste atenção. Aqui nós temos a história das traduções da Bíblia. Você vai ler isso aqui depois. Eu não vou falar sobre isso porque é só ler. Não tem o que explicar. Então depois você pode ler. Então vou ser bem rápido para que a gente avance aqui na nossa aula. O que você precisa entender? Que hoje nós encontramos a Bíblia em mais de 2.000 línguas diferentes. A Bíblia está escrita, né? Olha só, hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções em mais de 2.000 línguas. Graças a Deus, a Bíblia ela está sendo difundida, espalhada, alcançando nações, alcançando todas as nações. E esse é o principal objetivo da grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo, a todas as nações, em todos os lugares. Pregai o quê? O evangelho. Pregai o quê? As escrituras. Então aqui está a nossa missão: o ir e pregar as escrituras. Não é pregar a sua vida, não é pregar a vida da sua igreja, não é pregar o testemunho do seu pastor, mas é pregar o evangelho, o testemunho de Cristo. Muitas vezes tem pessoas que querem evangelizar eles e essas pessoas só sabem falar da igreja que fazem parte, mas não sabem falar nada do evangelho. Meu irmão, querido, preste atenção, eu não sou contra você conhecer a sua igreja, as normas internas, sabe? Os princípios, a visão da sua igreja, você precisa conhecer. Mas quando você for falar para alguém de Jesus, né, for evangelizar, tiver esta intenção no seu coração, você precisa falar do evangelho, você precisa falar das escrituras, você precisa falar de Jesus. Depois você leva na sua igreja e apresenta o quanto que é bom estar lá na sua igreja. Então nós temos aqui a primeira tradução. Estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 a 300 anos antes de Cristo. E quando nós falamos isso, você já deve, como um bom estudante, trazer à mente que nós estamos nos referindo ao Antigo Testamento. Se é antes de tudo que é antes de Cristo, tudo que se falar em Escritura antes de Jesus, irmãos, está falando-se, referindo-se ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, porque Cristo é depois, ok? Olha só, como os judeus viviam no Egito, não compreendia a língua hebraica, os judeus que viviam lá, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não era apenas os judeus que viviam no estrangeiro que tinham dificuldade de ler o original em hebraico. Com o cativeiro da Babilônia, os judeus da Palestina também já não falavam mais o hebraico, denominada de Septuaginta, ou tradução dos 70. Isso é importante que você saiba. Deixa eu marcar aqui para você. E você que imprimiu, né, a sua apostila, você pode sim marcar. Aí também é denominada Septuaginta, ou a tradução dos 70. Esta primeira tradução foi realizada por 70 sábios e contém 7 livros que não fazem parte da coleção em hebraico, ok? Por isso que é a tradução dos 70, por isso aqui, olha, pelos 70 sábios, tá bom? Pois não estavam incluídos no cânon, ok? Grava esse nome, ou lista oficial do Antigo Testamento. Foi estabelecido por exegetas israelitas no final do século I depois de Cristo, ok? Então vamos lá. A igreja primitiva geralmente incluía tais livros em sua Bíblia. Quando nós falamos de a igreja primitiva, nós estamos falando na igreja de Atos dos Apóstolos, aquela primeira igreja de Jerusalém. Então sempre que você ouvir dizer esse nome igreja primitiva é porque ela foi a primeira, não se não, eles eram atrasados, não. Eles são chamados, então querido, olha só, os livros que não foram incluídos são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos, é outro nome
que nós damos aqui para os livros apócrifos ou deuterocanônicos. É um nome que a gente não costuma falar sempre, não faz parte do nosso dialeto diário, então a gente tem que dar uma atenção especial nele, tá? Encontra-se presente nas Bíblias de algumas igrejas, ok? Então, algumas igrejas, alguns, né, usam e têm em sua Bíblia os livros apócrifos. Se você quer ter acesso a alguns desses livros, você pode comprar uma Bíblia católica, tá bom? Não tem, pastor, pode, lógico, por que não? Isso se você for um estudante e quiser conhecê-los. Mas primeiro eu peço que você, antes de ter um contato com esses livros, você leia toda a sua Bíblia, pelo menos 3 vezes, toda a Bíblia, umas 3 vezes, para depois você ler esses outros livros, tá bom? Para que você tenha uma base e a tua fé seja sólida, seja solidificada e você não vá para um outro caminho. Você encontra na Bíblia Católica, né? E aí se você for compra a versão de Jerusalém. Lá em Taguatinga tem uma loja chamada Ave Maria. Lá você encontra essa Bíblia Católica. Eu já comprei uma Bíblia lá. E você encontra, Taguatinga, para quem não sabe, é aqui no Distrito Federal, viu? E você encontra também a Bíblia chamada Tebe. É uma das melhores Bíblias, é uma tradução bem fiel dos originais, é diferente de todas as traduções que nós já lemos, mas se você quer ser de fato um estudante e se dedicar a esse conhecimento, você pode comprar a Bíblia Tebe. Eu indico essa Bíblia, eu comprei uma lá na livraria Ave Maria e ela tem altos livros, é muito bom, muito boa a tradução, a linguagem. E na tradução dessa Bíblia não puxaram nem para o lado católico nem para o lado evangélico. Então é por isso que ela é bem fiel, ok? Olha só, essa tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou, amado, um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus na propagação dos ensinamentos de Deus. Então nós estamos falando aqui na questão das traduções. Aí nós temos aqui outras traduções, não sei se vai valer a pena a gente falar nisso. Outras traduções, depois você dê uma lida aí, eu não vou ler essa questão de outras traduções, já vamos avançando, você lê que está aí na sua apostila. Então aqui por enquanto é só leitura. Aí nós temos as primeiras traduções impressas, que aconteceu na Alemanha em meados do século XV. Um ourives chamado Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de difundir tipos metálicos móveis. E o primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi a Bíblia em latim. Ok? Olha só, querido. Então você vai continuar lendo. Eu não vou, como eu já disse, nós vamos nos aprofundar mais na frente para que a gente avança. Então, se você quiser ler mais sobre essa aqui, olha, as primeiras traduções, continua lendo. Aí depois, não agora, irmão, depois da sua apostila. Vamos lá, algumas descobertas arqueológicas. O que é arqueologia? A arqueologia, ela vai, por exemplo, a Bíblia cita um lugar, por exemplo, um nome aí, lá em Hebrom. Aconteceu isso e isso. A arqueologia tem um papel fundamental para ir neste lugar citado pela Bíblia, fazer escavações para descobrir se de fato isso aconteceu. Então é muito bom no curso de teologia, tem uma matéria chamada arqueologia. Então é muito bom quando você estuda isso, a arqueologia vai provar. De fato, então olha só, várias foram as descobertas arqueológicas que proporcionaram um melhor entendimento das Escrituras Sagradas. Os manuscritos mais antigos que existiam de trechos do Antigo Testamento datam do ano 850 antes de Jesus. Existem, porém, partes menores bem mais antigas, como o papiro Nash, do 2º século da era cristã. Mas, sem dúvida, a maior descoberta ocorreu em 1947, ok? Quando um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida no seu rebanho encontrou, por acaso, os manuscritos do Mar Morto, na região de
Jericó. É porque, querido, com o passar do tempo, muitas coisas se perderam e nós precisamos ter esse entendimento, que se perdeu muita coisa dos escritos originais, porque houve guerra, houve batalha, eles fugiam. Só para você entender, na época do rei Josias, a escritura também havia se perdido. Olha só, eu quero ler bem aqui um texto para você, em 2 Crônicas 34, versículo 14, que diz assim, olha, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sumo sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Aqui mostra que já havia sido perdido antes. Guerras, o tanto de... Porque querendo ou não, todos esses escritos originais, eles estão em Israel, estão naquela região, eles ficaram com os judeus. Imagina, agora os inimigos atacavam a cidade, os inimigos atacavam o povo do povo de Deus, destruía templo, destruíam tudo. Alguns salvavam, outros não. Você lembra que teve até um momento que a escritura, né? Teve um momento que um escrito de Jeremias foi queimado. Então o povo não queria, por isso fugiu. Só que em 1947, esse pastor beduíno, né, que estava cuidando da sua vida, da vida dele, trabalhando, procurando os cabras, ele termina encontrando alguns manuscritos. Essa foi a descoberta mais importante nos últimos tempos. Então, durante 9 anos, vários documentos foram encontrados na caverna de Qumran, no Mar Morto, constituindo-se nos mais antigos fragmentos da Bíblia hebraica que se tem notícia, escondido ali pela tribo judaica dos essênios no século I, nos 800 pergaminhos escritos entre 250 a.C. a 100 depois de Cristo. Aparecem comentários teológicos e descrições da vida religiosa deste povo, revelando aspectos até então considerados exclusivos do cristianismo. Por exemplo, estes documentos tiveram grande impacto na visão da Bíblia, pois fornecem espantosa confirmação da fidelidade dos textos maçoréticos aos originais. Então, com essa descoberta que tivemos aqui pelo pastor beduíno, em 1947, com alguns documentos, algumas escrituras que foram encontradas, ele foi bom para quê? Para provar que a Bíblia que nós temos hoje é muito fiel ao escrito original. Ainda tem muita... Então, assim, dá para ter uma confiança no que nós temos em mãos, apesar de ser tradução de tradução, tradução de tradução, tradução de tradução. Os escritores, Deus foi usando eles de tal forma que eles mantiveram um grande cuidado ao traduzir a Bíblia para que não fugissem do original. O texto em si não há contradições e nem foge à fidelidade das Escrituras. O que a gente pode encontrar é erros de tradução, ou vírgula onde não tem vírgula, ou ponto onde não tem ponto. Isso aí a gente encontra muitos na Bíblia, né? Então nós precisamos, se você quer de fato difundir, ter uma fé sólida e uma fé bíblica, você precisa conhecer um pouquinho. O estudo precisa fazer parte da nossa vida. É impossível um cristão, irmãos, preste atenção nisso aqui. É impossível, você pode escrever essa frase. É impossível um cristão um verdadeiro cristão ter uma fé fortificada sem ele ler a Bíblia Sagrada. Se você depende só da igreja para se alimentar espiritualmente, eu tenho dó de você. Estou sendo bem sincero aqui contigo, viu? Ah, pastor, olha, a única coisa que eu sei de Deus é só quando eu vou na igreja. Coitado de você. Coitado de você. Por isso que você está fraco espiritualmente. A função da igreja não é te ensinar a Bíblia, não. Isso é uma responsabilidade sua, irmãos. É a função de escola. Toda igreja precisa ter uma escola. De preferência uma escola teológica,
com base bíblica, era o que deveria ter para ensinar. Uma das ordens de Jesus não é só pregar o evangelho, mas é o quê? Ensinando-os, ensino contínuo. Não é ensine e acabe, não, é ensinando-os. Gerúndio, continue ensinando, ensinando. Amém, querido? Olha só, presta atenção, especialistas compararam os textos desta cópia com o texto padrão do Antigo Testamento hebraico, o manuscrito chamado Codex Leningrandense de 1008 depois de Cristo, e descobriram que as diferenças entre ambos eram mínimas. Outros manuscritos também foram encontrados neste mesmo local, como uma parte do escrito do profeta Isaías, que foi encontrado, ok? Fragmentos de um texto do profeta Samuel também foram encontrados. Textos dos profetas menores. Pastor, o que é profeta menor? Que são profetas menores? Quem está fazendo o curso de teologia, nós tivemos um mês de aula sobre isso, acho que foi até umas 5 aulas sobre os profetas menores. Parte do livro de Levítico e um Tartum, paráfrase do livro de Jó, também foram encontrados. Então, as descobertas arqueológicas, como a dos manuscritos do Mar Morto e outras recentes, continuam a fornecer novos dados aos tradutores da Bíblia. Elas têm ajudado a resolver várias questões a respeito de palavras e termos hebraicos e gregos, cujo sentido não era absolutamente claro. Antes disso, os tradutores se baseavam em manuscritos mais novos, ou seja, em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos. Então aqui nós introduzimos a nossa aula de hoje, essa nossa terceira aula, tá bom? Então vamos lá, querido. O que é que nós precisamos entender ao nos aproximarmos da Bíblia ou ao estudarmos a Bíblia? Primeira coisa é isso aqui, olha, que a Bíblia ela é o quê? Única. Então, por favor, entenda isso. Você não pode ter essa dúvida. Porque quando você começa a estudar teologia, você vai ver coisas ao contrário. Você vai ver livros, você vai ver teólogos, principalmente eruditos que estudam para provar que a Bíblia é uma farsa, para provar que a Bíblia não é real. Então você precisa estar maduro na sua fé para que você estude, para que você conheça. Lógico, isso aí já não é para alguém que está fazendo um curso de escola dominical, mas é um curso teológico que deseja se aprofundar. Por exemplo, tem um livro chamado, não compre ele, Exigências que Exige um Veredicto. Esse livro foi o pior livro que eu já li. Eu li para fazer um trabalho na faculdade. E esse livro, de fato, ele prova, a missão dele é provar que a Bíblia é uma farsa. E na época, como eu era um novo convertido, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei bem desanimado, né? Porque eu tinha, com 6 meses que eu havia convertido, eu já estava estudando teologia e esse livro mexeu com a minha estrutura. Eu não tinha uma base sólida ainda. Eu não tinha uma base firme. Então, muitas pessoas, às vezes, não estão preparadas para um estudo mais profundo. Lembra do texto que eu li na primeira aula da semana passada? Hebreus 5, eu acho que é Hebreus 5, capítulo, versículo 11. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Hebreus 5, versículo 11, quando Paulo fala assim, olha, mas o alimento sólido é para os adultos. Eu estava comendo um alimento sólido, mas ainda não era adulto, então foi mais difícil. Então você precisa ter em mente que a Bíblia ela é única. A Bíblia é divina, única, viva, completa, verbal, inspirada e transforma. Ela foi escrita inicialmente, está aqui, em pedra, em barro, em papiro, em couro, em cacos de louça e linho. Ela recebe alguns nomes especiais. Em Mateus ela é chamada de Escritura. Em Romanos ela é chamada de a Escritura Sagrada. Em Isaías ela é chamada de livro. Em Marcos e Hebreus é chamada de palavra. Em Romanos ainda Paulo a chama de oráculo de Deus. Ok? O livro. A Bíblia é um livro, querido, singular, produzido no Oriente Antigo, que molda o ocidental moderno, é o livro mais traduzido, citado, publicado
e influente da humanidade, amargo para se viver e doce para se pregar. Amargo para se viver e doce para se pregar. O que isso quer dizer? Amargo para se viver, porque é muito bom a gente pregar, é muito bom estarmos ensinando os outros, dizendo que eles têm que perdoar, dizendo que eles têm que amar, dizendo que eles precisam ser fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas é amargo na hora de praticar isso. Foi essa visão que João teve no livro de Apocalipse, no capítulo 10. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, versículos de 8 a 11, diz assim a palavra de Deus: a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. É muito bom falar, é muito bom falar. O doído é viver. É muito bom dizer para os outros perdoar. Difícil é quando nós temos que perdoar. Difícil é quando nós temos que pedir perdão muitas vezes. Difícil é você amar quem te persegue, mas é lindo a gente falar isso. É lindo nós ensinarmos sobre isso. Difícil é a gente viver. Difícil é a gente praticar. Por isso, amado, que a Bíblia está dizendo que, olha, ela vai ser no teu paladar, vai ser complicado no teu paladar, vai ser difícil, sabe? Vai ser difícil no seu paladar, mas ela vai ser doce na sua boca, porque é gostoso falar, irmão, falar todo mundo fala, sabe? É gostoso a gente falar, todos nós falamos, não é verdade? Todos nós falamos, sentimos um grande prazer. Estou só arrumando aqui, viu, irmão? Querido, sentimos um grande prazer em falar. Pronto, para ficar maior aqui. Sentimos um grande prazer em falar e uma grande dificuldade em viver. Ok? Então, Bíblia significa, biblioteca vem do grego biblos, que significa livros, ok? Essa palavra entrou para as línguas modernas pelo francês. Antes era o nome que se dava à casca de um papiro do século XI antes de Cristo. Por volta do século II depois de Cristo, os cristãos passaram a usar essa palavra para os escritos sagrados, porque aqui nós temos uma biblioteca com 66 livros. E o nome Bíblia não é santo, o nome Bíblia não é sagrado, o nome Bíblia não está na Bíblia, ok? Você não vai achar o nome Bíblia na Bíblia. Agora, teve uma irmã que perguntou no primeiro dia como ler a Bíblia, então está aqui a resposta. Como ler a Bíblia? Separando a Bíblia, a nossa Bíblia, esta que nós temos acesso, ela está organizada por capítulo, versículo e versículo final. Exemplo, João 3, 16 ao 17. O que eu entendo? João 3, 16. João capítulo 3, versículos 16. Então fica fácil. Então, a Bíblia ela tem algumas divisões e ela foi dividida em capítulos, ok? Em 1250, depois de Cristo, por Hugo Saint-Cyr. E ela foi dividida em versículos. Em 1445, pelo Rabi Natan, e o Antigo Testamento, ok? O Antigo Testamento, olha, foi dividido em versículos no ano 1445, por Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 pelo pastor Robert Stevens. Foi esses homens que facilitaram a nossa vida, porque no original, tá, irmãos, no original não está separado nem por capítulo e nem por versículo, é tudo junto, irmãos. Agora imagina. Então, muitas vezes as pessoas falam e ensinam assim, olha, quando você vê anjo na Bíblia com
O A maiúsculo significa que é Jesus. Não tem nada a ver, porque a escritura original não tem nem maiúsculo nem minúsculo, irmãos. É apenas um tipo de letra. Essa organização linda, com índice, com títulos aqui em cima, olha só, o sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Isso aqui foi os tradutores, os teólogos, os pastores, os bispos, os apóstolos, os padres. Apóstolo não, porque não tinha isso, né? Depois que os apóstolos morreram. Eles que organizaram para quê? Para que ficasse melhor o nosso acesso, para que ficasse melhor a nossa compreensão do que é de fato as escrituras sagradas, ok? Então nós temos aqui as divisões em 1200 e 500, ela foi dividida em capítulos, já estava mais fácil, mas ainda não estava dividida em versículos. Se você procurar, por exemplo, aqui em Brasília tem a sede da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia aqui, tá vendo? A minha Bíblia é pela Sociedade Bíblica do Brasil e também pela editora Thomas Nelson, porque ela é com comentários do autor Max Lucado. Então, amado, se você for lá na Sociedade Bíblica do Brasil, lá você pode comprar a Bíblia também, viu? Lá tem várias traduções, inglês, hebraico, grego. Lá você vai encontrar muita coisa. Se você sabe ler grego, consegue ler, corre lá. Eu já fui lá, já fui, não sou mais, mas eu já fui associado. Não é porque meu cadastro deve estar inativo, que faz um tempinho que eu não, né, que eu parei de ir lá. Mas eu já fui associado da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos lá, olha, propósito. Para que ler? Talvez vocês perguntem. Então, querido, aqui tem alguns, aqui, ó, depois você pode imprimir quando você quiser fazer um estudo mais profundo para dar respostas. 1 Pedro diz que nós temos que ter o quê? A capacidade de responder a cada pessoa que nos procura, que nos pergunte qual é a razão da nossa fé, por que cremos no que cremos. Então você vai aprender a dar resposta, você vai aprender a provar em 2 Timóteo, capítulo 2, deixa eu ver o que está lá, porque eu não lembro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, 15. Ah, tá. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você vai ler o quê? Para dar fé. A Bíblia gera fé na sua vida. A Bíblia é luz para os seus caminhos. Salmo 119, versículo 130. Qual é a importância da Bíblia? A importância da leitura bíblica. Por que ler? Porque, querida, a Bíblia é o quê? Ela é o nosso manual de fé. A Bíblia é o nosso alimento. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É por isso que você tem que ler. O irmão postou aqui no grupo, acho que foi o irmão Francisco, no grupo do nosso curso, o cronograma de leitura que nós enviamos no início do ano. Lá tem 2 opções de leitura para você ler a Bíblia seguindo aquele mapa, para você ler em 1 ano, para você ler em 6 meses. Então corre lá, se você não baixou, baixa aí, imprime e leia. Comece o seu ritual, porque a Bíblia é um alimento. Quando você começa a ler a Bíblia, você passa ao quê? A ser mais usado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia ela vai enriquecer você de sabedoria, de conhecimento. Agora, pastor, qual a maneira de ler, querido? Vamos ver como ler. Leia junto com Deus. A Bíblia é o único livro que o seu autor está presente. Amém? Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, quando você lê a Bíblia de Deus, você tem que ler o quê? Pureza, pedir Deus. Tem uma coisa que eu sempre faço, né? Isso quem me ensinou foi o pastor Emanuel, ele que foi o rapaz que me evangelizou, e quando eu comecei a ler a Bíblia, ele falava assim, faça isso antes de ler, e eu comecei a fazer. Eu sempre oro antes de ler a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que me revele aquilo que meus olhos não é capaz de ver. Muita gente usa a desculpa assim, pastor, eu não leio porque eu não entendo. Eu também não entendia, e tem coisas que eu ainda não entendo. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais, eu começo a entender ainda mais. Amém?
Então leia, fala, Deus, eu vou ler agora a sua palavra, fala comigo, me mostra. Espírito Santo, tu que és o autor dessa palavra, o Senhor que inspirou essa palavra, me mostra aquilo que os olhos não conseguem ver, abra o meu entendimento, traz luz na minha vida. E aí você passa a ler, eu te garanto que você vai começar a entender qual a maneira de ler, como ler. Diário, querido, diariamente. Olha só, Deuteronômio 17, versículo 19, diz assim na palavra de Deus: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e os estatutos para os cumprir. Então lê todos os dias, por isso que naquele cronograma que nós enviamos de leitura bíblica, lá tem todos os dias uma sequência. Então se você ainda não tem o seu cronograma de leitura, você pode usar aquele que nós fizemos. É muito bom, querido. Lê todos os dias. Leia com vontade. Tiago 2, 1, 21. Tiago 1, 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe? A Bíblia vai te ensinar sobre oração. E leia a Bíblia toda, ok? Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz assim a palavra de Deus: toda a escritura, ok? Inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quando você lê a Bíblia inteira, tem pessoas que têm mania de ler apenas porções das Escrituras. Leia por completo, leia toda. Isso vai fazer você se desenvolver, isso vai fazer você crescer ainda mais. Amém? A Bíblia, ela é única em coerência. Olha só, o que nós precisamos entender ao ler a Bíblia. E além dessas particularidades que eu vou te mostrar, a Bíblia em nenhum momento ela vai se contradizer. Pelo contrário, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Escritura explica a Escritura pauta a Escritura. Olha só, ela foi escrita no período de mais de 1.500 anos. Escrita por aproximadamente durante mais de 40 gerações. Escrita por mais de 40 autores de diferentes atividades. Eles não se conheciam. Hoje a gente vê, né, tem editoras, inclusive eu fui convidado para participar de um livro. Cada autor faz um capítulo, sabe? Mas a Bíblia ela foi diferente. Eles não se conheciam, eles não trataram do mesmo assunto juntos, mas quando eles tratam do mesmo assunto, mesmo tendo culturas diferentes, vivida em épocas diferentes, falando para um povo diferente e até usando linguagens diferentes, eles não se contradizem, porque autores diferentes, mas o inspirador era o mesmo, pois eles estavam sendo inspirados pelo próprio Deus, inspirados por Deus. Então, escrito por mais de 40 autores diferentes. Vou falar aqui alguns escritores da Bíblia. Moisés. Quem era Moisés? Era um líder político. Nós temos na Bíblia escrito de Pedro, um pescador. Aí nós temos Amós, que era um boiadeiro, vaqueiro, cuidava do gado do seu pai. Mas nós também temos na Bíblia Josué, que foi general. Nós estamos mostrando aqui para você as diferentes culturas e pessoas que Deus usou, e que até mesmo em título de conexões, Moisés era um líder político, Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. Pedro não, já era um pescador rude. Aí nós temos Amós, que era do campo, que era da roça. Nós temos Josué, que era um general. Aí nós temos Neemias. Neemias era copeiro, irmão, trabalhava na cozinha, era um doméstico. Olha o tipo de pessoas que Deus usou para escrever uma escritura tão poderosa. Aí nós temos Daniel. Daniel foi primeiro-ministro. Nós temos Lucas. Lucas era médico, um homem bem instruído e não era cristão e nem discípulo de Jesus ao escrever as escrituras. Isso, pastor, Deus usou um não crente para escrever. Usou, irmãos. Usou, sim. E eu vejo, irmão, Deus ele é tão
sábio, Deus ele é tão poderoso que ele precisava usar um não crente para escrever. Porque muita gente fala assim, não, isso aí é um livro só de crente. Foi os pastores que inventaram para dominar vocês. E aí eu sempre digo, mas tem um que escreveu que não era crente, que não era cristão, que nem conhecia Jesus, nem conhecia Jesus, foi Lucas. Mas nós temos também o homem mais sábio da terra escrevendo, Salomão. Nós temos Mateus, cobrador, coletor de impostos. E nós temos Paulo, um homem poliglota, falava mais de 5 idiomas, um rabino influentíssimo no seu tempo. Entende isso? Então a Bíblia foi, além de ter mais de 40 autores de diferentes épocas, costumes, culturas e de intelecto também diferente, ela foi escrita em condições diferentes. Por exemplo, Davi escreveu isso quando estava em guerra. Todos os salmos de Davi, ele estava em guerra. E nós temos Salomão, que escreveu em paz. A Bíblia diz que no tempo de Salomão houve paz. Olha só, escrita em diferentes lugares. Moisés, onde estava quando escreveu? Ele, apesar de ter sido criado no Egito, estudou nas faculdades egípcias, mas ele escreveu a Bíblia quando estava no deserto. Jeremias escreveu a maior parte dos seus livros na masmorra, na prisão. Daniel escreveu quando estava no palácio morando com ímpios. Aí nós temos Lucas, que escreve fazendo pesquisa, e outra parte dos seus livros, que Lucas tem 2 livros na Bíblia, ele escreve quando estava em uma viagem. Aí nós temos João, que escreveu quando estava o quê? Preso em uma ilha, na ilha chamada Patmos. Outros em milhares de companhias diferentes. Sabe, irmãos, Paulo preso, escrito em diferentes circunstâncias, uns na alegria e outros no desespero e na dor. Escrita em 3 continentes, Ásia, África e na Europa. Escrita em 3 idiomas, hebraico, Antigo Testamento ou judaico. Você pode conferir essa referência aqui, olha, em 2 Reis. Eu vou ler lá essa referência. 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, Segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, vamos. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos 26 ao 28, diz assim, 26 ao 28. Então disseram Eliaquim, filho de Euquias, Sebna e Joá, a Rabizaque, rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Está provando qual era a língua da época, ou em língua de Canaã. Referência aqui, olha, livro de Isaías. Isaías 19, versículo 18. Isaías 19, versículo 18, diz assim: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Entende isso? A Bíblia foi escrita também em aramaico. Deixa eu marcar aqui, ó. Língua do Oriente Próximo, época de Alexandre o Grande, durante de 6 a.C. a 4 a.C. Aí nós temos isso, nós estávamos falando aqui do Antigo Testamento, tá bom? Da Antiga Escritura. Aí nós temos o Novo Testamento. Foi escrito em grego, língua internacional da época de Jesus, era como se fosse o inglês hoje. Então, por isso que ela foi escrita em grego. Escrita trata de centenas de temas controversos, por exemplo, com harmonia e coerência, desde Gênesis a Apocalipse, onde o tema é Deus que redime o homem. Você viu as diferentes línguas, épocas, culturas, povos, condições, lugares em que ela foi escrita, mas ela se completa, ela não se contradiz, ela é única.
única em circulação e tradução. Não existe outro livro que se iguale em tradução ou circulação. Milhões de exemplares em mais de 240 línguas e dialetos, 739 idiomas, 1.280 línguas com mais de 3.000 tradutores. A Bíblia ela é única em sobrevivência aos tempos, desde manuscritos a impressos modernos, igual o tempo que nós estamos vivendo agora, digital. As perseguições, ela foi queimada muitas vezes, foi proibida. Ainda existem países que a Bíblia é proibida, ela é ilegal se você for, se você for pego com a Bíblia, você vai preso e condenado à morte. Ela resistiu às críticas. Críticos, eruditos, cientistas, filósofos já se levantaram para destruir a Bíblia, para acabar com a Bíblia, mas o que prevalece é o conselho de Gamaliel, que disse: se essa obra for de homens, podereis destruir, se for de Deus, ela vai prevalecer, está prevalecendo até hoje, irmãos. A Bíblia ela é única nos ensinos, ela tem profecias futuras sobre o Messias e sobre a história de Israel durante 5 séculos. Pessoas descritas, não ocultas os pecados e as falhas do povo. Você sabe por que a Bíblia ela é confiável? Porque ela não escondeu a falha dos seus personagens. Se fosse uma coisa inventada pelos homens, homens não teriam contado, irmão. Deus é verdadeiro. Você acha que você, quando escrever a sua biografia, a maioria das pessoas não coloca os erros, só coloca os acertos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você coloca no seu currículo os erros? Não. Quando você quer entrar numa firma, o que você faz? Você coloca só as coisas boas. Eu falo isso, eu trabalhei tanto tempo nessa empresa, mas não coloco ali, eu fui embora por isso, eu fui indisciplinado, eu não sei trabalhar em equipe, eu só cumpri o que me mandavam. A gente não fala essas coisas, mas a Bíblia fala. A Bíblia não pegou para escrever de Davi, ficou isso, Davi, é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi assassino, mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, para encobrir o seu pecado de adultério. A Bíblia contou tudo. Conta aí, Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou assim, depois ainda mandou matar o marido da mulher e Deus castigou e matou o filho. A Bíblia conta as verdades que ninguém conta, por isso que ela é confiável. Se ela contasse só coisas boas, você poderia desconfiar. Ah não, olha, Deus é apenas amor. Não, mas a Bíblia diz que Deus é amor, que é juiz e que é fogo consumidor e que vai voltar para julgar. Ela não falou só que Deus é amor, não. Então ela é verdadeira. Por isso que ela é única no seu ensino. Por isso que ela é a fonte mais confiável de toda a vida. Porque ela fala o segredo da vida e o segredo e o caminho para a morte. Deus não está preocupado em nos atrair simplesmente porque ele está escondendo os fatos, simplesmente porque ele está escondendo. Não, mas ele está nos mostrando a real. A Bíblia ela é única em influência sobre a literatura. Através da Bíblia já foram inspirados dicionários, enciclopédias, léxicos, atlas e geografia bíblicos. A Bíblia inspira canções, versos, novelas, filmes. Então ela é a única em influência, não só sobre a literatura, mas sobre a terra. Amém, querido? Olha só, preparo das escrituras antigas, papiro, pergaminho, velino, era couro de filhotes de cabras, eles escreviam, eram os rolos. Ástraco, era uma cerâmica do Egito, estava escrita a escritura. Pedra, argila e cera. Instrumentos, na linguagem bíblica que a gente vê, cinzel, de ferro para entalhar pedras, estilete de metal, pena, tinta, carvão, cola e água, formas, rolos. Os discípulos não quiseram fazer o Novo Testamento, liam o Antigo e apenas escreviam para as necessidades dos cristãos. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, olha, com você. Os discípulos, ao escrever os seus livros, por exemplo, Mateus, ao escrever os seus livros, eles nunca tiveram em mente que os seus livros seriam hoje o que nós chamamos de Novo Testamento. Eles estavam apenas
ensinando o seu povo no seu tempo. É isso que nós não entendemos, que eles estavam apenas ensinando o povo, apenas mostrando as suas comunidades para suprir as necessidades e para que o povo não esquecesse os ensinamentos de Jesus. Eles não tinham intenção e nem pensavam, Deus sim, mas eles não. Por isso eles foram tão usados, porque não foi intencional. Os discípulos não tinham a intenção que isso chegasse a nós hoje ou que ficasse junto. Eles não pensavam nisso. Eles não tinham essa visão futurística. Mas Deus sim. Olha só, nomenclatura nos originais hebraico, escritura no Antigo Testamento. Escritura, algo escrito à mão, porque lá em Êxodo, aqui é hebraico, e como eu não leio hebraico 100%, eu não vou me arriscar aqui para fazer feio. Né? Eu já tive aula de hebraico, mas confesso, viu? É bem difícil. Mas vamos lá, Miktab, que significa escritura, algo escrito à mão. Lá em Êxodo 32:16, Deus diz a Moisés, escreve num livro, ok? E temos também a palavra Katirab, escrito real, refere-se à autoridade divina. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 21. Deuteronômio 10, 21 diz assim: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Então a Bíblia está debaixo da autoridade divina. Amém? Escrita. Moisés escreveu por ordem de Deus. Agora aqui, só que isso aqui não é Deuteronômio, irmão. Eu li a Bíblia a referência errada, viu? Deuteronômio é DT, DN, mas ainda DN é Daniel, Daniel 10, versículo 21. Daniel 10, versículo 21 diz assim: Mas eu te declararei o que está escrito, expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então vamos lá, nomenclatura nos originais grego, escritura no Antigo Testamento, grafi, o que significa escritura? Denota o livro em si como seu conteúdo, como certa porção ou seção da Sagrada Escritura. E aqui nós vamos falar, né, nós já demos uma pincelada na última aula sobre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica, mas nós vamos trazer aqui novamente, ok? Então, a Igreja Católica considera a Bíblia Protestante, ok? Como uma Bíblia católica incompleta, pois nós, os protestantes, como ela diz, não aceitamos os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, na nossa tem Eclesiastes e tem mais esse livro, Eclesiástico. Nós também não aceitamos Baruque, primeiro e segundo livro de Macabeus. Irmãos, e esse Baruque, dizem, ninguém sabe ao certo, né? Ou era alguém usando o nome dele, mas um dos discípulos de Jeremias, chamava-se Baruque. Na nossa Bíblia não tem esses livros, na Bíblia Católica tem, por isso ele diz que a nossa Bíblia é uma Bíblia Católica incompleta. Bem como os capítulos 10 a 16 do livro de Esther, ok? E os capítulos 3, versículo 13 e 14 do livro de Daniel. Então, pois julgam que essas partes não são canônicas ou inspiradas por Deus. É isso que os católicos dizem sobre nós. Não são inspiradas
por Deus. Vamos lá, mais o que a Igreja Católica diz. A Igreja Católica não afirma a verdade quando fala que somente sua Bíblia traz no pé de cada página notas explicativas para os fiéis compreenderem a Bíblia, principalmente quando afirma a verdade dizendo que a Bíblia protestante não traz nenhuma nota ou nenhuma explicação. Ele está falando de coisas que eles não conhecem. Então vamos avançar aqui. A Igreja Católica, no marketing pessoal, indica a Bíblia que eles usam com a palavra latina imprimatur como a garantia absoluta da palavra de um bispo, como se a palavra de um bispo fosse algo infalível, ok? Na verdade, não se pode dizer que a Bíblia que não tiver essa palavra não seja fiel aos originais hebraicos e grego. Afinal, não passa de um marketing de venda das editoras católicas. Então, o que eles dizem? Que a nossa Bíblia é falsa, não é fiel, porque não leva essa palavra. As Bíblias católicas levam essa palavra impressa em algum lugar da capa. Imprimatur, que significa que ela é fiel ao original. Aí eles, em uma jogada de marketing pessoal para vender Bíblia, falaram assim, olha, toda Bíblia que não tiver isso não é confiável. Então, a dos evangélicos não comprem. E aí eles vendem muitas Bíblias. A Igreja Católica, querida, é contra o fato de que os protestantes afirmam que a Bíblia é a autêntica palavra de Deus. É isso que nós defendemos e é o que eu tenho ensinado aqui para vocês. Que a Bíblia não pertence nem aos católicos e nem aos evangélicos, mas que ela é a autêntica palavra de Deus. Nós falamos isso, os católicos não aceitam, pois dizem que os protestantes não têm nenhuma ligação com a Igreja dos Apóstolos, pois nasceram 1500 anos depois, né? E dizem que os protestantes aprenderam foi pela autoridade e tradição da Igreja Católica, porque antes não existia essa separação de Igreja Católica e Igreja Evangélica. Existia apenas a Igreja, irmãos. A Igreja e a Palavra de Deus. A Igreja Católica ela se apropriou das Escrituras. E aí Deus levanta um padre chamado Martinho Lutero. Eu sempre falo dele, porque ele foi um padre que quando ele teve acesso às Escrituras e começou a ler a Bíblia, ele rompeu com a Igreja Católica, pois viu que a Igreja não era fiel às Escrituras. Mesmo lendo a Bíblia Católica, ele foi tão inspirado por Deus que ele rompeu com a Igreja Católica por dizer que a Igreja não seguia as Escrituras. E aí nós somos chamados de protestante porque aquele padre protestou contra a Igreja, escrevendo as suas teses e pregou na porta da igreja de Wittenberg. Ele escreve lá dizendo, olha, eu quero chamar vocês para um debate. Ele escreveu lá as suas teses, dizendo, essas são as teses e os erros que eu encontrei na doutrina da igreja, o que a igreja está fazendo, que vai contra a Bíblia Sagrada, que vai contra a palavra de Deus. Então ele protestou, foi expulso da igreja, foi excomungado, ele esteve, os escritos dele foi queimado, tá bom? Porque ele estava indo contra a igreja e aí ele esteve em um concílio e nesse concílio o pai dele era muito influente, era prefeito de uma cidade, então por isso que ele não foi queimado vivo, porque a Igreja Católica queimou muitos cristãos que se levantaram, né? Você pode ler depois, procurar essas informações. E esse padre, ele só não foi queimado porque o seu pai era muito influente. E aí ele vem diante de um concílio e todo mundo pede para que ele tinha que se renegar aos seus escritos. E os amigos deles falaram, olha, não vá nesse concílio. Ele falou, eu só não irei se lá tiver... Ele falou assim, aliás, ainda que lá tenha tantos demônios como as telhas nos telhados, ainda assim eu irei. E esse homem, ele passa a noite orando, ele passa a noite buscando a Deus e de manhã ele se apresenta diante dos imperadores de todo o concílio da Igreja Católica e a pergunta era, esse escrito você estava doido? Você tem que dizer que você estava doido, você tem que dizer que você não conhece os seus escritos e aí vai ficar tudo bem para você.
senão você vai ser excomungado da igreja. E naquele momento de tanta agonia, ele por haver passado a noite em oração, ele recebeu uma palavra de sabedoria de Deus. E na hora da resposta, questionado diante dos reis e dos imperadores, ele disse assim: eu não posso me retratar, a não ser que vocês me convença através das Escrituras Sagradas, pois a minha mente é prisioneira da palavra de Deus. E aí ele saiu dali aos troncos e barrancos, e um dos príncipes que estava no local criou uma emboscada no caminho dele para casa. Então, quando ele estava voltando para casa, ele foi sequestrado. Só que aquele príncipe que armou tudo isso era um fã dele e fez isso para salvar a vida dele. Então ele ficou um tempo escondido no castelo desse príncipe, sendo bem tratado, e nesse tempo ele escreveu e traduziu o Novo Testamento e compôs uma canção que você conhece, que muitas vezes você até já cantou na sua igreja, mas não sabia, estou até arrepiando aqui, mas não sabia qual foi a história dessa música, desse hino. É um hino da harpa. Castelo Forte é o nosso Deus. Foi composta por ele quando ele estava preso no castelo, escrevendo as Escrituras Sagradas. Foi uma forma que Deus achou de salvar esse homem e de fazer com que os seus escritos chegassem até nós. Há tantas coisas que nós precisamos saber, não é? Há tantas coisas que nós precisamos entender, irmãos. Amém? Amém, querido? Olha só, então, pois dizem que os protestantes não têm nenhuma ligação com a igreja católica, eu já li, mas esquecem de que Jesus é quem abre a mente das pessoas para entenderem a palavra de Deus, e que toda a Bíblia Sagrada é inspirada, grava isso, toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, e que o Espírito Santo foi quem foi enviado para ensinar as pessoas e não as placas das igrejas. Deus não tem igreja, Deus não tem placa, mas em qualquer lugar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não vá se gloriando aí na placa da sua igreja, não vá se gloriando na placa do seu ministério, meu amado, porque isso não vai servir para te salvar. Isso não vai servir para salvar você. Deus não é Deus de placa. Deus é Deus de homens e mulheres que têm um coração puro. Jesus disse: aqueles que fazem a vontade de Deus, estes é que são meu pai, minha mãe e meus irmãos. A Igreja Católica defende a tradução oral da liturgia como superior, ou pede igualdade com as Escrituras Sagradas. É uma outra heresia que eles ensinam. A liturgia deles, dizendo eles, são igual à Bíblia Sagrada, pois dizem que os ensinos de Jesus estão na Bíblia e na tradição. Afirma que Jesus não mandou ninguém escrever a Bíblia, mas apenas pregar e ensinar. Agora vejamos aqui, para a gente fechar a aula, o que a Bíblia diz sobre tradição. Vamos lá, o que significa tradição? Tradição são informações, costumes, crenças e práticas religiosas transmitidas oralmente de geração a geração. Por exemplo, os fariseus davam mais valor às tradições do que à lei de Moisés. Olha aqui Mateus, capítulo 15. Mateus 15, versos de 1 ao 20. Eu não vou ler tudo isso, talvez não precise. Mateus 15, de 1 ao 20, olha só. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Eles estavam preocupados com tradições, isso é religioso, legalista. Ele, porém, respondeu, ele quem? Jesus respondendo agora: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então eles davam mais valor à tradição do que o mandamento de Deus. E isso é o que Jesus fala sobre, é o que a Bíblia nos mostra, é o que Jesus ensinou
sobre a tradição, entre a tradição da minha denominação, entre o costume da minha denominação e o mandamento de Deus, eu tenho que obedecer o mandamento de Deus. A Escritura está acima, a Escritura ela tem superioridade, a Escritura é a palavra final. Amém? Vamos lá, querido. É tradição, do grego paradosive. Paradoses significa objetivamente aquilo que é proferido, a substância de um ensino e também o corpo de preceitos, especialmente os rituais, que na opinião dos judeus tardios foram oralmente proferidos por Moisés e oralmente transmitidos em íntegra sucessão para gerações subsequentes. Esses preceitos que tanto ilustravam como a expandiam a lei escrita, deviam ser obedecidos com igual reverência. Agora, Paulo nos manda ter cuidado com as filosofias do mundo. Vamos ver o que Paulo nos ensina em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Colossenses 2:8, Paulo diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mesmo defendendo aquilo que recebeu do Senhor Jesus. Olha só, segundo Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, Segundo Tessalonicenses aqui, capítulo 2, versículos 3 ao 6. Paulo diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. E o próprio Pedro nos fala que fomos resgatados da tradição oral pelo sangue de Cristo e no final defende a palavra pregada como algo superior à tradição. Vamos ver aqui o que o apóstolo Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 25. Ele diz assim, olha só: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem macular, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amém, querido? Por amor de vós, conhecido com efeito antes, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tende visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só, pois toda carne é como a erva, e toda a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra que temos e nela devemos permanecer. Olha só, querido, temos que guardar o que ouvimos, mas segundo o amor e a fé em Cristo e não conforme o que fere os mandamentos de Deus. 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13 diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo. Deixa eu marcar aqui. Temos que reter as tradições que foram ensinadas, mas segundo a palavra é epistolar, o que não pode haver contradição. Olha aqui, olha. Segundo Tessalonicenses 2:15. Segundo Tessalonicenses 2:15 diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes
e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola, as tradições que estão na palavra, essas sim nós devemos guardar. Temos que nos afastar de todo aquele que não anda segundo a tradição recebida, mas a palavra deve ter curso em vida, ricamente estudada, sempre com amor e na paciência de Cristo que nos mandou amar uns aos outros. Segundo Tessalonicenses 3, de 1 ao 6, Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-lo. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus, à constância em Cristo. E ele diz mais: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, não segundo a tradição que não está na palavra. Temos que ouvir e confiar a homens idôneos à tradição oral, mas também Deus nos dará entendimento em tudo, principalmente na leitura da palavra, segundo Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 e 2, e também o versículo 7, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos, para instruir a outros. Olha o versículo 7, diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Quem nos faz entender a palavra da melhor forma e da melhor maneira é o Senhor. E mesmo que muitos outros sinais e não ensinos de Cristo não estejam escritos na Bíblia, mesmo assim, o que foi escrito foi inspirado por Deus e para nosso aviso da parte de Deus, pois a palavra nos foi escrita por exortação, confirmada pelo Espírito Santo, o qual também determina em nós a cada dia. Amém, querido? Em nome de Jesus. Tem sido abençoado com essa aula. Que aula boa, né? Que coisa boa. Como é bom nós estudarmos as Escrituras Sagradas. Como é bom nós aprendermos de Deus. Nós vamos fechar mais isso aqui. Olha só. Quanto à interpretação correta das Escrituras. A Igreja Católica, e nós ainda estamos falando dos ensinamentos que a Igreja Católica tenta contradizer, viu? A Igreja Católica afirma que somente ela, a Igreja Católica, os padres, bispos e papas, que também são homens como todo mundo, comedor de feijão igual a mim e a você, pode entender e tem autoridade nas Escrituras. Nós já vimos que Deus é quem nos dará compreensão. Olha o versículo 7 de 2 Timóteo. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Jesus é quem abre o nosso entendimento para lermos as Escrituras. Amém, querido? Olha esse relato aqui de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 45, diz assim: então lhes abriu o entendimento, Jesus, tá? Abriu o entendimento de dois discípulos para compreenderem as Escrituras. É por isso que eu faço sempre aquela oração antes de ler a Escritura e até mesmo antes de dar uma aula. E Deus tem me dado, irmão, de fato, eu reconheço isso para a glória de Deus, Deus tem me dado um entendimento que eu até, às vezes eu brinco, isso aqui não é meu, não tem como ser de mim, mas é de Deus. Amém? 2 Timóteo 2,7, Paulo diz que o Senhor nos dará entendimento. Nós acabamos, de ler esse texto aqui. Você está entendendo, amado? Nunca mais diga que você não consegue entender, pois quem dá entendimento é Deus. Todos os homens que você conhece, o seu líder, o seu pastor tem um bom entendimento, porque ele está bem conectado com Deus. Você também pode, é só se conectar com a fonte. A fonte
Opa, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. A fonte é Deus, a fonte é o Senhor. Se conecte com Ele. Deus mesmo é quem coloca a sua lei em nosso coração. Hebreus capítulo 8. Opa. Cadê? Hebreus capítulo 8, versículo 10. Olha só. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus nos dará entendimento para conhecermos a verdade. João capítulo 5, irmão, como eu gosto do livro de João, que coisa boa. João capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Irmão, desculpa, 1 é João, viu? Tô precisando. 1 é João capítulo 5, versículo 20. 1 é João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus nos dará sabedoria. Deus dará sabedoria a quem lhe pedir. Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Mesmo que a profecia da Escritura não seja de particular interpretação, mas o Espírito Santo inspira a quem quer. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim, olha, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, querido? Você entende isso? Que homens santos, movidos, falaram da parte do Espírito Santo, querido. A Igreja Católica diz que ensina a única verdade, a única moral e obedece ao único pastor, o Papa. Mas a Bíblia diz sobre a verdade, sobre quem é o nosso Pai. Amém? Então, na próxima aula, que vai ser sobre as Escrituras, irmãos, nós vamos continuar aqui na apostila, na página número 7. Então, se você ainda não imprimiu a sua apostila, por favor, imprima aí a sua apostila para que você possa acompanhar junto conosco. Querido, sempre deixe um comentário, o que você tem achado desse curso, tá bom? Tá legal? Você quer? Sabe, vale a pena? Tá valendo a pena o seu investimento de tempo e de dinheiro que você fez? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que tá valendo a pena demais. Tem sido maravilhoso essa aula. Nós vamos ter mais uma aula e eu espero poder terminar na próxima aula sobre as Escrituras Sagradas, tá? Para a gente continuar avançando. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Olha, fica firme, estude, leia. Dessa semana nós não teremos nenhuma tarefa, tá bom? A não ser a tarefa é você ler a Bíblia. Leia aí, mas não vou cobrar a declaração de leitura nenhuma, fica tranquilo. Essa semana você vai estar de boa aí para estudar, para dar uma lida na sua apostila. Irmãos, se você tiver dúvida, eu vou deixar o grupo aberto. Se você tiver alguma dúvida sobre a aula, você pode perguntar no grupo, vou deixar ele aberto até quarta-feira à noite. Então, havendo dúvida, pode perguntar lá. Não fica com medo, não fique com vergonha, porque a tua dúvida pode ser também a dúvida de outro irmão, pode ser também a dúvida de outra pessoa. Então, a partir do momento que
você compartilha a sua dúvida, né? Outras pessoas podem ser abençoadas. Queridos, eu vou trazer aqui para você agora as duas palavras-chave, porque na verdade eu estava esquecendo dessas palavras. Então você vai anotar aqui agora a palavra-chave 1. A palavra 1 de hoje é essa aí, a palavra-chave, tá bom? E logo, logo em seguida, você já vai ter a palavra-chave número 2, tá bom? Para que você aprenda e marque também a sua presença. Então tá aí, olha, a palavra-chave 1 tá aqui, dedicação, e a palavra-chave 2, impulso, que é o nome do nosso curso, tá bom? Anota aí, responda a sua chamada, não deixa para depois, porque isso vai ser importante, né, para que você responda a sua presença e receba o lindo certificado. Vai ser uma honra entregar para você esse certificado. Tá bom, queridão? Olha, fica com Deus, que Deus abençoe e até a aula número 4. Fica na paz. Opa, cadê? Aqui, tá certo.